Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do nosso Lucast, o podcast da Luke. Hoje estamos aqui com a presença do nosso já conhecido Rodrigo e também da Alexandra, que veio aí nos trazer bastante novidade aí de um material que já é conhecido no mercado, mas a gente está começando a intensificar agora a importação dele. Ô Rodrigo, esse material aqui, você estava falando um pouco para a gente aí, qual que é a finalidade dele, assim, qual que são os materiais que já são usados no mercado, que a gente consegue, às vezes, até fazer aí a substituição. Bom, vamos lá. Obrigado de novo pela oportunidade de retornar aqui. É sempre um prazer estar com vocês. Hoje eu trouxe a Alexandra, que ela é a responsável no Brasil por implementar esse produto, por comercializar, para desbravar o mercado aí desse material, né? A grosso modo, esse material, ele é o cepo de corte, né? Ele é um cepo de corte. Só que ele é um material desenvolvido para ser cepo de corte e ele é amplamente utilizado na indústria calçadista, indústria têxtil e indústria automotiva também para corte de gachetas não, de juntas, de espuma. Esse é o emprego desse material. A Alexandra, ela vai entrar com mais detalhes, ela vai explicar para a gente como que é fabricado esse material, os detalhes de aplicação, as boas práticas de utilização, para a gente ter o melhor rendimento do corte utilizando o material. Ah, entendi. Então, ele é um material que vai ser utilizado embaixo das facas, né, para não tá aumentando a vida útil, né, até do maquinário. Exatamente. Então, Alexandra, por favor. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falarmos do material, mais um material Rochlin. Hoje nós vamos falar então do hidroma, como vocês introduziram. Existe uma fábrica hoje independente, dedicada apenas para esses materiais. Ela fica no sudoeste da Alemanha e hoje ela trabalha principalmente com exportação. 80% da produção desses materiais é para atender outros países que não a Alemanha. A gente pode aqui explorar, de repente, um pouquinho de cada um dos materiais. Acho que mostrando as amostras fica bacana. Sim. E a gente pode começar com o 7.1. Então, me dá o 7.2 também, por favor. Claro. Se nós falarmos, então, inicialmente desses dois materiais, o HY71 e 72, eles têm foco principal para corte de couro. E embora eles atendam também outros materiais macios, a gente indica que ele seja utilizado especificamente para couro, para que a qualidade do corte seja melhor. Entendi. E aí você falou 7.1 e 7.2. Exato. Visivelmente, um de cada cor. Fora a cor, tem alguma diferenciação deles? Eles são basicamente o mesmo material, a principal diferenciação é a dureza Shore. Então, esses 7.1 e 7.2 indicam a dureza do material. Então, é essa pequena diferença que tem entre eles, mas basicamente eles são o mesmo tipo de material. Então, dependendo do corte do couro. Sim, dependendo às vezes até ou quantidade de material que vai ser cortado, ou o material que vai ser cortado, a gente pode fazer a alteração deles, né? Exato. Tá. Como basicamente ambos cortam couros, né? Sim. Legal. Ou outros materiais macios. Se você pesquisar no site da Rochlin, se você buscar por cepo de corte para material macio, essa é a classificação dentro da empresa, né? Então, quando a gente fala de couro, espuma, tecido do modo geral, fibras de um modo geral, basicamente para confecção e fabricação de calçados, né? Então, é esse tipo de material. Então, aquele couro sintético, couro natural, algodão, fibras, então a gente entende isso como material macio, espuma. Sim. Né? Então, e aí, conforme a gente vai entrando em materiais mais delicados, vamos chamar assim, tecido, papel, plástico, a gente vai aumentando a dureza do material de corte. Entendi. E aí porque vai facilitar aí a questão do corte e também sempre prezando pela vida útil da chapa, né? Correto. Porque a gente trabalha com uma chapa aí de qualidade que ela vai estar dando uma vida útil maior, né? Não só da chapa, mas também do maquinário e das matrizes, que são as facas de corte. E o corte uniforme também, né? Vocês estavam comentando também, antes da gente começar a gravar, a gente estava um bate-papo, estava a questão também da uniformidade da chapa, que ela vai sempre manter aí o flat, né?
que ela vai estar sempre reta, né? A ideia aqui, a ideia da chapa, a chapa seria uma ferramenta, uma parte do processo todo, que a gente consiga otimizar, que a gente consiga dar um alto rendimento para o processo. Claro que todo esse processo de corte de material macio não depende só da chapa. Sim. Então, se você depende do equipamento, da faca e o cepo de corte, né? Então, o cepo de corte, onde a gente consegue ajudar é nisso. Então, a Rochlin desenvolveu o cepo de corte para otimizar essa parte do processo e para oferecer um rendimento maior né, durante o processo. Então, assim, é uma chapa que, utilizada corretamente, dentro dos parâmetros que a Alexandra vai explicar depois, você consegue uma vida útil maior, você para menos a sua produção para fazer, para aplanar a chapa, para virar a chapa. Então, é uma chapa que, né, ela reflete no rendimento do processo lá na ponta. Então, assim, ela vai te dar uma produção mais alta, porque você vai parar menos o seu processo para fazer manutenção dessa parte. Então, assim, dessa parte e da faca. Então, se for uma faca boa, uma faca bem dimensionada, ela vai trabalhar muito melhor em conjunto com essa chapa, né? Então, assim, você precisa ter um equipamento bom, uma faca boa, bem dimensionada, afiada, plana. A Alexandra vai falar depois dos principais cuidados. A chapa certa para esse conjunto. Sim. E para o material que vai ser cortado. Então, que nem a Alexandra falou, a gente tem uma chapa um pouco mais macia para uma certa família de material e uma chapa mais dura para outra família. Por quê? É aquele negócio, você já tentou cortar um material macio em cima de uma superfície macia? Né? Imagina você tentar cortar alguma coisa em cima de um colchão d'água. É difícil, porque você não tem firmeza. Então, assim, o material material mais delicado, mais fino, ele normalmente parece que é o contrário, mas ele precisa de mais pressão e precisa de uma base mais firme para ser cortado. Porque a tendência é a faca penetrar no material, empurrar ele para baixo e não cortar. Então por isso que precisa de uma chapa que tenha uma dureza maior. Exatamente. Para você realmente ter essa força do balancinho de parar no cepo. Né? Ele não empurrar o cepo, ele não fazer isso daqui. Ele tem que parar no cepo, aí ele corta. Então o cepo sendo firme, ele vai descer e aí ele vai conseguir fazer o corte. Né? Desde que todos os outros parâmetros do processo estejam corretos. Sim. Se tiver muita força, ele vai cortar demais, ele vai se aprofundar demais no cepo. Se tiver pouca pressão, pouca força, ele não vai ter força suficiente para romper a fibra. Sim, tem que estar bem equilibrado todo, exatamente, né? O cepo bom, a faca boa, boa pressão. Exatamente. Então, nesse processo todo, a Rochlin oferece esse material. Né? Que nessa parte é uma ferramenta importante para o rendimento do processo. Né? Porque uma empresa calçadista grande, né, das grandes fabricantes de tênis, por exemplo, tem uma planta com, a gente pode falar, mais de 100, 200 postos de trabalho cortando material. Então você imagina se você em 200 máquinas cortando, sei lá, 100 mil pares de sapato por dia, se você começa a parar a cada 5 minutos para emperrou aqui, porque às vezes a faca travou, o material travou na faca, ou quebrou o cepo. Então, imagina isso. Aí chama a equipe técnica, porque não é o operador que vai mexer. Então, você imagina esse impacto ao longo de um ano. O quanto isso representa financeiramente para a empresa. Em um mês você já vê a diferença, Exatamente. Quanto menos paradas tiver, né? Quando a gente pensa em largas, aumenta a produtividade. Exatamente. Se você tem um balancinho e corta 2 peças por dia, se às vezes enroscar, você no final do mês você não percebe. Agora, quando a gente pensa em larga escala, cada segundo, cada centésimo de segundo desse processo todo, no final do ano representa muita coisa. Né? Ou até para aquele fabricante que tem uma linha mais enxuta. Ele até tem uma produção significativa, só que ele trabalha assim, ele vai ter um balancinho, vai ter um operador. Sim. Não, com certeza. Então, assim, tem N situações. Né? Foi citada a questão que tem mais de 200 balancinhos, mas também tem aquele que tem um balancinho e o dia todo... E provavelmente essa empresa que tem um balancinho, ele tem um processo, ele deve ter um material
com apelo um pouco mais artesanal. Sim. Um material que nem o mercado chama, um material um pouco mais premium. Então, assim, a qualidade do corte importa também. Sim, com certeza. Se você está usando uma chapa que não é adequada, aí ela começa a deformar, a hora que ele vai descer, tem parte que não exatamente, mastiga, não você corta, perde detalhes. não fica com aquele corte uniforme. Exatamente. Então, para quem é uma empresa melhor, isso também é importante, porque é a qualidade. Sim. Né? A qualidade do corte, assim, do processo em si, isso influencia bastante. A utilização do balancinho único pode acontecer também em empresas grandes. De repente é usado para algum teste, para algum protótipo, desenvolvimento de um novo material. Então ele não vai nos grandes maquinários automatizados a laser. Ele vai utilizar aquele balancinho único, vai cortar 1, 2 peças para que ele faça o teste dele. Sim. Então acontece também nas grandes corporações. Então, só para ilustrar melhor, claro. Isso aqui é o material que a gente está falando, né? É uma chapa hidroma, que a gente fala, é um tipo de corte. É o hidroma. É hidroma porque o que acontece? A marca, a fábrica fundada tinha esse nome, hidroma. E depois de alguns anos, o grupo Roche comprou essa fábrica e então a gente manteve o nome, porque o nome já é conhecido, consolidado, né? Exatamente. Então, é hidroma, todo mundo conhece, inclusive no Brasil. Quem é do ramo conhece hidroma, só que agora é do grupo Roche. Que legal. Então, como é que é? Isso aqui é o cepo, né? Então é o balancim. O balancim tem uma mesa. Tem esse cepo, que é o que protege a faca de contato com o material metálico. Então aqui a gente coloca o material que vai ser cortado. No caso aqui ele já está cortado, que é só uma ilustração. E depois coloca a faca. Aí vem a prensa do balancim e bate. E aí você tem o material cortado. Né? Então esse é o princípio. Então, para que serve a chapa? Para não ter contato com peças metálicas e justamente para isso, para aumentar a vida útil da faca, né? Também. Porque a faca, acredito que não seja tão barato para... Uma pode ser barato, só que imagina... A fiação... Exatamente, então a manutenção dela é cara. A faca, estando em boas condições, reflete diretamente na qualidade do corte. Isso. Sem dúvida. É preciso sempre a gente tomar diversos cuidados e alinhamentos que a gente chama de boas práticas. Então, você, primeiro de tudo, vai ter que ter um bom material de corte, usar material com aço de qualidade, bem afiado, sem nenhuma deformação, que a solda, caso haja algum ponto de solda que esteja ok e não apresente nenhuma deformidade, alguma ondulação na ponta, porque isso vai refletir no seu corte. O equipamento, o maquinário em si, o balancinho ou qual for, também deve ser de qualidade. E saber que você está usando o tipo de chapa hidroma correta para o material que você vai cortar. Porque isso também vai influenciar na vida útil de todos os materiais. Equipamento, matriz, chapa, vai influenciar em todos e na qualidade do corte do material que você quer fazer. Sim. Outra questão bastante importante é a planicidade de todos os equipamentos. Se você colocar um material para corte com uma matriz que não esteja aderindo 100% à chapa, o seu corte não vai ser 100%. De repente você vai cortar 90% e vai ficar uma beiradinha que não ocorreu o corte. E ainda pior, se você forçar para que faça o corte nessa beiradinha que de repente a matriz está ondulada, você vai aprofundar mais a matriz da chapa. Aí você vai estragar. E aí acontecem alguns problemas. Diminui a vida útil da chapa, diminui a vida útil da matriz e pode ocorrer, de repente, a hora que você levantar essa matriz de volta, o material que você está cortando, o tecido, o couro, ele vem junto, aderido. E aí você tem que começar tudo de novo o processo de arrumação desse material para começar o corte. Verdade. Então, além de você perder qualidade, perder vida útil, você perde tempo também no seu processo. A gente tem que lembrar que é uma linha de produção, né? Então, assim, a velocidade não é essa que a gente está mostrando aqui. Então, bateu, tira, põe outro, põe a faca, bateu, pro... Então, assim, se tudo der certo, ok. Agora, se começa a enroscar aqui, travar ali, mas não rende. Já começa a subir junto, aí você precisa ficar tirando a faca para soltar manualmente. Exatamente. Isso não é a situação ideal, exatamente. Outra questão bastante importante, primeiro a questão da profundidade do corte, já que já estávamos falando nesse ponto, é a ocupação de toda a chapa. Então,
é muito importante cortar em todos os pontos. A gente vê que aqui, embora os cortes estejam irregulares, não foi de repente ajustado corretamente na hora de cortar, a gente tem cortes mais profundos, mais superficiais, é por conta de ajuste incorreto, porém a gente está vendo que a chapa está sendo usada de forma completa, fica só uma beiradinha mesmo onde o equipamento não consegue chegar. É o ajuste final dele, então isso é normal. Mas o ideal é que seja usada a maior parte possível e não simplesmente um meio, assim como acontece aqui. Porque você vai acabar estragando a chapa, vamos dizer só assim. Em um ponto. Só em um ponto e a chance de deformidade dela e perder essa planicidade que ela tem que ter de estar sempre retinha, a chance disso acontecer e ficar uma canoa vai ser muito maior. Você percebe que aqui, ó, você consegue perceber a profundidade do corte. Nossa, é mesmo. E a diferença nesse aqui. Apesar desse ter sido feito só num ponto, a profundidade ainda tá ok. Então, para cada material a ser cortado... Esse aqui tem ponto que chega acho que uns 3 milímetros. Então não precisa, né? O que acontece? Ele começa a soltar aqui os cavacos, né? Exatamente, começa a soltar uns pedaços aqui, ó. A profundidade desse corte, ela vai variar de 0,2 milímetros até 2 milímetros, dependendo do uso que você já teve dessa chapa. Você sempre vai começar com uma profundidade menor e vai aumentando conforme já tiver marcas na superfície da chapa, até chegar nos 2 milímetros, que é onde, de fato, ela já tem que ser planada novamente. Sim. Então, a vantagem dela ser uma chapa mais espessa, né, é que você consegue ter essa facilidade de poder dar um rebaixo nele e conseguir aumentar mais ainda a vida útil de um material que já é mais resistente, né? Sim, a ideia é justamente essa. Você dá um passe e... uniformizou... Não tem necessidade de zerar e tirar todas as marcas. Sim. Você vai tirar as superficiais até que fiquem aparentes só as mais profundas. E aí você pode começar a usar de novo. E daí você toma cuidado com essa regulagem, porque se você só faz corte com 3 milímetros, você vai dar um passe de 2 e pouco, 3 milímetros. Aí você usa 2 milímetros, você vai usar menos a chapa. Então, se você usar a chapa com um corte regulado para 2 décimos ou 5,05 milímetros, você vai usar essa chapa muito mais tempo. É verdade. Né? Então, isso influencia no... E lá na ponta do processo, isso é custo, isso é tempo. O que a gente quer é economizar dinheiro. Não, compensa mais colocar uma chapa dessa que tem que 40, 50, né? Compensa colocar uma chapa dessa de 50, porque tem muita linha de produção que às vezes usa chapa mais fina, só que acaba tendo uma periodicidade maior para estar fazendo essa substituição. Então a gente coloca uma chapa de 50, 60 às vezes, e aí você desce 2, 3 milímetros, aí ao invés de trocar chapa, você faz esse trabalho, né? E essa chapa, que a Alexandra falou, o ideal é você ir posicionando, né? Você vai sim. Porque aí você usa toda a superfície e você evita de bater só a ferramenta aqui e você evita danificar a chapa, empenar a chapa. E o que acontece? Você usou aqui, você vira ela e utiliza do outro lado. Mesmo que você tenha molde suficiente para cobrir toda a superfície da chapa, de repente você está cortando e você ocupou toda a chapa com as matrizes que você tem. Procura numa próxima rodada mudar a posição. Vertical. Também você vai estar ocupando a superfície toda, mas você está ocupando espaços diferentes do corte anterior. Então ele vai sempre descer no mesmo lugar. Exato. Ele marca a chapa só aqui, daqui a pouco você não consegue reutilizar a chapa. Você danifica a chapa com tudo isso de área disponível ainda. É verdade. O que a gente vê no mercado também, o que a gente costuma ver no mercado, algumas empresas optam por dividir isso aqui em 4. Sim. A base do balancinho eles dividem em 4 e tem uma armação de ferro que segura as 4 juntas. Por quê? Porque depende da composição da ferramenta da empresa, né? Então, depende da distribuição da faca de corte sobre o cepo. Às vezes, mesmo fazendo toda essa manobra, tem um lugar que danifica mais. Então, em vez de ele trocar o cepo todo, ele abre uma algema, tira esse quadrante que danificou mais e substitui ele. Então, o mercado achou esse jeito para economizar ainda mais. Sim. Porque aí você não troca o cepo todo, você troca o quadrante. Só o quadrante ali. Tranquilo. Exatamente.
Ainda dentro das boas práticas, a gente tem também a questão do uso das duas faces da chapa. Ah, sim. Então, você está usando a chapa aqui desse lado, já usou bastante, já danificou, já está marcada o suficiente, não dá mais para usar. Então, eu vou girar e também virar. Eu giro lateralmente e viro para a parte de baixo, que era a que eu não estava usando. São duas posições diferentes que você vai alterando a chapa para que você tenha um melhor aproveitamento. Desgastou dos dois lados, é hora de planar. Então você vai fazer a plaina, o passe, né, até que chegue só nas marcas mais profundas. Exato. E você pode ir planando, a gente sugere que seja até 20 milímetros, no máximo 15 milímetros de espessura, que vá baixando essa chapa quando você está usando. Uma chapa de 50, né? Olha quanto que... Exatamente. Então, se você regular a profundidade de corte para meio milímetro, vamos falar em meio milímetro, você usa uma vez, você baixa de 50, usou os dois lados, baixa para 49. Aí usou de novo, Nossa, 48. Até chegar no chapa 20. dura, hein? Exatamente. Olha. Se fizer todo, né, todas as partes do processo dentro do que a gente indica, dentro do que é uma boa prática de utilização, você tem a vida útil aí é bem chapa, longa, né? Exatamente. Para muito tempo. É verdade. E aí o resto do equipamento também, né? A faca vai perder menos corte. Isso. A gente costuma dar o exemplo da chapa de PAD, né? Porque por que o PAD é utilizado para chapa de corte de alimentos? Porque é um material macio, né? É um material que não absorve umidade, material fácil de... pode ser entregador com produto alimentício, enfim. E é um material macio, comparando com a faca. Então você não vai perder o corte da faca tão facilmente. Imagina se você cortasse em cima do metal. O que acontece com o corte da faca? Perde o corte no primeiro. O princípio é o mesmo. Então, para cada material que você vai cortar, a Roche oferece o material correto, o material testado e o material que obtém o melhor resultado de corte para cada material que vai ser cortado. Essa é a história. Legal. Porque assim, como a Alexandra falou, é uma unidade da Roche especialista em material, desse material, especialista nesse material para sempre de corte. Então, eles desenvolvem, eles testam, eles produzem e eles fornecem material para seco de corte de materiais macios. Nossa. Então, é isso, é especialista. Literalmente é especialista. Exatamente. Né? Então, essas soluções são as melhores que a gente consegue encontrar no mercado. Mundial, né? Exatamente, mundial. 80% da produção é voltada à exportação. Então, tem um motivo aí. Então vocês também estavam comentando antes, né, que é referente àquele material quando há o reprocessamento, né, de sobras, né, quando o corte é utilizado. Sim. Então a importância de ter um material de qualidade aí para evitar o desprendimento de partícula, de cavaco, para ele não ir junto e você acaba contaminando, exatamente. Né? Isso é um cuidado que a gente tem que ter. No caso do couro, não, mas no caso de materiais plásticos ou borracha, você não utilizando da forma correta, você pode ter o desprendimento de material e as aparas normalmente são reprocessadas. Então, para evitar a contaminação, pode haver contaminação, porque os materiais normalmente, muitas vezes, não são compatíveis, né? Borracha com polipropileno, borracha com nylon, então isso pode ocasionar um problema lá na frente. A empresa pode perder material por conta disso. Entendi. Então você comentou do nylon, polipropileno. São os materiais então que hoje ainda tem alguém que usa eles como... Na verdade, esse material, a base dele é um polipropileno. É um polipropileno melhorado. Basicamente, ele é uma chapa de polipropileno. O processo de fabricação é a termoprensagem. Ele é prensado. Ele tem uma carga de aditivos que confere a ele essas propriedades para essa aplicação. Sim, porque eu tentei passar a unha nele e você vê que ele é bem duro, não chega nem a marcar. Ele é diferente. Ele é diferente de um polipropileno convencional. Então, ele é um polipropileno com esse processo de fabricação. O que o processo de termoprensagem é similar é o mesmo processo de produção do HMDA. Sim. É a prensa. Por quê?
Porque esse material não deixa tensão residual esse processo não deixa tensão residual no Da material. extrusão, né? Exatamente. Então é um material que tem uma tendência muito menor a empenar. Se a gente fazer esse mesmo processo, uma chapa dessa espessura, com material que é laminado, calandrado, enfim, a chance, a tendência dele empenar é muito maior. Por causa da tensão interna Porque inerente do processo. Ponto. É isso, tem. Material calandrado, material extrusado tem tensão. Acabou. Esse aqui, a chance é bem menor, bem quase zero. Olha Tanto só. é que se você pega uma chapa de PP e corta, uma chapa de 10 milímetros e corta um pedaço pequeno, você já começa a perceber na hora que ela começa... Querer dar uma... ela já fica meio torta, então é por isso que ela é termoprensada. Para dar essa tem mais uma aqui que você também é a 78, né? Então você vê que esse aí já é um material mais da duro. Y78, ele é um Esse aí já pouco tem mais uma dureza duro. shore, um nível de dureza shore mais alto. Aqui Esse material, ele vai... Desculpa. Não, pode falar. Não, pode Esse ir. material, ele vai ser indicado principalmente para tecido e também para papel. Então, por isso a dureza dele maior, porque o material que ele vai cortar é mais soft, vamos dizer assim, é mais Entendi. sensível. E é um material que você precisa dar uma pancada maior para cortar. Entendeu? Você tenta cortar o EVA, tenta cortar ele. Você tem que fazer muito mais força com a tesoura do que o papelão, por exemplo. Exato. O papelão ele é mais rígido, né? Então ele corta mais fácil. Esse aqui, como ele é muito macio, simula, tenta fazer a faca, a força que tem que fazer, porque o material volta, ó. Ele deforma. Então você tem que dar uma pancada. Ele absorve o impacto, né? Você está forçando, ele está amortecendo. Ele não cortou. Ele mastiga, mas não corta. Exatamente. Então por isso que tem que ser mais firme. E para ser mais firme, a parte de baixo tem que estar mais... sustentação. Exatamente isso. Exatamente. Então, um material que nem um material mais rígido, lógico, você precisa de força, mas é diferente do material desse material da espuma, por exemplo. Imagina você cortar uma espuma com essa espessura. Nossa, ela vai ficar meio milímetro e não corta, né? Exatamente. Então aí você precisa de aumentar a dureza do sebo. Para ele segurar o impacto da faca. Senão ele também começa a dar uma... Não, vai deformar mais rápido. Se você coloca uma... Não é perceptível, mas na hora que tá ali com faca... a vida útil dele vai ser menor. Então, se a gente usasse, por exemplo, o PAD para essa aplicação, ele ia ter uma vida muito, muito curta. Ele ia proteger a faca, sim, porque ele é um material muito macio. Só que com a força que você vai colocar para cortar, ele ia penetrar 3 milímetros, 4 milímetros. Entendeu? Então tem todo esse equilíbrio. Além dela machucar com mais facilidade, a durabilidade dela vai ser bem menor. E a chance de não ter precisão no corte também. Eu ia falar isso. Ele vai começar a não ter aquela igualdade no corte, né? Vai ter parte que aqui já está muito estragado a chapa. Porque aí ele vai... se você começar a bater a faca e começar a desprender pedaço muito grande, você perde o apoio. Então pode acontecer de não cortar. E alguns trechos da sua faca, ele não cortar. Então tem tudo isso. Então, por isso que a gente, além de oferecer o material que foi desenvolvido, testado para isso, a gente passa todas essas informações que a gente tem de experiência dos outros clientes. Então tudo isso que a gente está falando foi o que já aconteceu e o que a gente tentou resolver em outros clientes. Bem, carga do balancinho, posição da faca, espessura da chapa. Então, tudo isso é vivência, tudo isso é experiência, né? Como a gente já falou, a Rocha tem 200 anos de fundação. Só isso, né? Então, assim, tem muita bagagem. Tem muita bagagem. A gente tenta se utilizar disso para melhorar, para facilitar a vida dos nossos clientes. É verdade. A gente sabe que cada caso é um caso. Mas a gente tem essa bagagem porque, às vezes, você fala, esse caminho aqui não é muito bom, porque eu já vi acontecer isso. Então vamos para outro caminho, que eu acho que é mais garantido. Vamos... como você falou, né? O fabricante aí, essa planta já está há tantos anos, né? Exatamente. Já fornecendo aí para países como Ásia, Paquistão, Turquia, bom, é o mundo todo. Onde tem grandes fabricantes de calçados, as grandes marcas, a Rocha está presente em quase 100% delas. Sim. Com esse tipo de material. Aquelas mais famosas, a gente só não pode entrar em detalhes por questões óbvias. Isso aqui não é uma publi. Então, mas assim, é aquelas lá mesmo que vocês estão pensando. Exatamente. Então,
grandes fabricantes de tênis, né, as grandes marcas são clientes Roche. Tênis, chinelo. Exatamente. Olha. Então, e cara, é um material assim, a gente costuma falar que é um material que tem um preço diferenciado no mercado? Sim, a gente não precisa, né, falar que a gente vai oferecer material revolucionário mais barato. Não é. Só que é um material que, se você fizer conta de custo, de tempo de manutenção, você vai ver que ele se paga tranquilamente. Sim, às vezes o técnico nem é um contratado da empresa, né, para estar fazendo aquela substituição. Exatamente. Então, assim, você deu aquela parada não programada, você vai ter que chamar alguém para vir fazer a substituição. Exatamente. Então, assim, tem que colocar tudo isso na ponta do lápis. Então, assim, aquela chapa mais fina que eu compro, será que vale a pena? Questão de preço, mas vamos colocar tudo na ponta do lápis. Então, vamos ver o tempo de máquina parada, quanto de material que você deixou de processar, aí o restante da sua linha de produção que vai ficar aguardando essa máquina voltar a fornecer insumo para você dar continuidade na linha. Então, assim, são N fatores que a gente coloca na ponta do lápis que chega à conclusão que às vezes vale a pena pegar um material que é... O preço é um pouco maior. Pequena diferença aí para mais, só que você fala, nossa, aqui, quantos meses mais ele vai trabalhar do que a outra chapa? A outra chapa precisa parar a cada 2 dias, essa daqui é bem menos. Sim, exatamente. É esse tipo de conta que a gente orienta, que a gente auxilia, né, a empresa, ao cliente fazer, porque é exatamente o que você falou. Eu parei o meu corte aqui, eu parei porque enroscou a faca. Só que tem toda a linha para frente que vai parar também. Né? Teoricamente, toda a linha vai parar. E aí, quantos calçados... É um efeito cascata, né? Efeito dominó, né? Quantos calçados você vai deixar de fazer num dia porque essa faca enroscou no seu... Ou o cepo quebrou? Tem casos que o cepo quebra. O pessoal utiliza tanto. No mesmo lugar que... Chega uma hora que rompe. Chega uma hora que arranca um pedaço do cepo ali, né? Com a sola. E não utiliza o cepo. Então é isso que acontece. Então é uma questão, não é uma questão de preço do material, é uma questão de custo do processo. Sim, é colocar na balança, né? Isso vai impactar dentro da sua cadeia. É isso que a gente tem que fazer. Geralmente, né, acontece isso, né? Às vezes a gente indica o material, a gente sempre instrui todos os nossos especialistas, né, a ter aquela capacidade investigativa, conversar com o solicitante ou com o engenheiro, seja quem for estar entrando em contato com a gente, para tentar entender e até direcionar o melhor material. Vai falar, só que nesse caso eu tenho um material que é melhor para você. Ele vai te trazer esse benefício. Sim, exatamente. Para cada aplicação tem um material certo. Tem um material mais indicado, o que vai te dar um performance melhor. Né? Só que aí vai do cliente avaliar o que cabe no bolso ou que ele está acostumado a usar. Então, e já tem várias situações que já ocorreu também, que tem cliente que às vezes está colocando um material que você fala, nossa, mas por que você está colocando esse material? Você poderia reduzir o seu custo colocando esse, ele vai atender perfeitamente, mas ninguém nunca me avisou. Fala, mas, o oposto também acontece. Ocorre muito. Exatamente. Não é só, eu vou te trazer um material melhor e vai ser mais caro. Tem muitas situações que ocorrem, que a gente acompanha aí, com diversos parceiros nossos aqui no comercial, que ocorre isso. Fala, mas por que você está colocando esse material? Não tinha necessidade de... Você não precisa colocar um material tão nobre, você pode colocar um material um pouco mais básico que vai te dar... vai trazer aí. Vai ser às vezes até melhor, ou vai... Sim. Então, assim, por isso que a gente sempre, às vezes, faz bastante pergunta aí para tentar entender e tá direcionando aí o melhor para... Porque a gente sempre fala, né? A gente não quer ter clientes, a gente quer ter parceiros, né? Exatamente. Não adianta você fazer uma venda. Com certeza. Fazer uma venda é fácil. Você fidelizar o cliente, você se tornar parceiro dele, ganhar confiança. Resolver o problema dele, né? Exatamente. Isso é difícil. E ainda nessa linha de corte, a Roche tem esse material também. Não é um plástico, né, Alexandre? Sim. Fala desse pra gente, Eu tava apoiado nele, eu só falando daquele. O pessoal fala, eu já tava... Quando a gente mostra aqui o pessoal, a primeira coisa é o filtro. Parece muito o filtro. Que câmera que eu posso aqui? Ele tem
Parece um tecido, ele parece muito carpete de carro, né? É. Ele lembra muito, só que ele é um pouco mais rígido, tem umas Isso. propriedades diferentes, a Alexandra vai Então vai, Alexandra. desenrolar. Vamos lá. Esse material aqui é chamado de Trimming Lawyer. Ele também é usado com a mesma base como o cepo, assim como ele é para proteger o maquinário e proporcionar um corte melhor. É a mesma função, porém o maquinário é diferente. A gente vai trabalhar aqui com mesa estática e corte a laser. Então, fixou esse material na sua mesa, o laser vai fazendo o corte por cima, com ajustes corretos, principalmente da velocidade, por conta do aquecimento do laser, mas a intenção é a mesma, ser uma base de corte, protegendo o maquinário e melhor qualidade do corte. Então esse é, como a gente estava conversando anteriormente, é a mesma função, né? Ele serve de apoio para o material que vai ser cortado, só que nesse caso o material não vai ter uma faca, o material vai ser cortado com laser. Não, e é muito bom porque dependendo do material que vai ser cortado em cima, ele tem, por ter esse toque de, parece um feltro, ele vai proteger o material que você está colocando em cima, né? Sim, a ideia é essa. É manter o material imóvel enquanto ele está sendo cortado e proteger tanto o equipamento quanto a peça depois do corte. Porque o corte a laser ele é mais rápido, ele é mais preciso, né? Você tem um pouco mais de recurso no corte a laser, dependendo da aplicação, lógico, né? Sim. Cada caso é um caso. Mas pensando nisso, a Rochlin desenvolveu esse material também, para atender os dois segmentos. O corte mais tradicional, que é esse com a faca, e o corte mais moderno com o laser. Como a Alexandra falou, esse material ele é aplicável apenas para o equipamento que tem a mesa estática, né? Então você coloca a peça que vai ser cortada, corta, retira e põe uma nova. Não é aquela que a esteira vai levando o material a ser cortado. Essa a gente não é o mesmo material, né? São características diferentes. Então, para essa aplicação, a gente não fabrica. A mais comum é a estática, né? Acaba sendo até mais... Também tem dos dois. Tem dos dois. No mercado a gente encontra bastante dos dois. Só que para aquele lá a gente não desenvolveu, por enquanto. Só para esse daí. Não, Para ótimo. mesa estática. Então, isso aí você recorta do tamanho da sua mesa, coloca ele como se fosse colocar esse daqui, coloca o material que vai ser cortado em cima e trabalha. Perfeito. Ele também tem vida útil, porque o laser também vai acabar Sim, ele também tem acabar queimando, né? Então ele desgasta também. Mas Esse aqui ele tem diferentes espessuras, tem alguma diferença a questão de cor ou é só... Tem diferença de espessura, sim, a gente trabalha de acordo com o trimming lawyer que foi escolhido, ele vai ser uma espessura diferente, que também é direcionada a cada um para um tipo de material de corte. Sim, aí volta naquela lá. Exato. O material que vai ser cortado, esse aqui precisa de uma... por causa da Porque potência você também do vai laser. intensificar mais o laser, né? Exato, por causa da potência do laser, exatamente. É que eu vi que tem uma diferença aqui de Agora, a espessura. cor, eu não sei se está relacionado com a espessura ou não. Com o tipo de corte. Ah, tá. Para diferenciar como o cepo aqui. Exato. Porque eu vi o blue, O gray, o green, gray. e tem esse aqui que é um pouco mais escuro também. Então, assim, essa planta, né, voltando naquele assunto, ela fabrica, fornece produtos para corte de material macio. Então, por isso que ele desenvolveu esse aqui. Começou com esse e chegou nesse, porque o mercado muda, né? Tem que ir se adequando, né? E esse aqui, ele também é da Alemanha. É da mesma planta. Da mesma planta. Tá, Então, o legal. mercado foi evoluindo e a Rochlin acompanhou a evolução. Tá vendo? Não é à toa que está há 200 anos no mercado. Exato. Está sempre evoluindo aí juntamente, né? Com... Tem que acompanhar o mercado, né? É. Tem que acompanhar, porque é modernidade, né? Sim. Então, antigamente era esse corte mecânico, agora o corte a laser. E vai saber daqui a pouco o que vai aparecer. Então, a gente tem que ficar antenado e acompanhar. Não, então beleza, Rodrigo. E Alexandre também, né? Muito obrigado aí por tanto conhecimento aí desse material que até então a gente pouco conhecia, né? Que a gente às vezes até acaba fornecendo para alguns clientes, mas esse específico aí, sinceramente, assim, foi um divisor aí para a gente estar podendo agora começar a agregar também esse,
Então, tendo qualquer dúvida aí sobre sua linha de produção, se vai atender ou se pode colocar esse em alguma maquinário que você já utiliza, algum semelhante, entre em contato aí com nossos especialistas. Se a gente não souber, a gente vai com certeza aí chamar nossos parceiros aqui para estar solucionando todas as nossas dúvidas. Claro. E só queria agradecer novamente a oportunidade de conversar, é sempre um prazer estar aqui com vocês, mostrar mais um material, né? Um material que a gente não tinha trabalhado até então agora a gente está intensificando. E se alguém tiver alguma demanda, alguma dúvida, consulta a Look, consulta a gente. Se a gente não souber, a gente consulta o pessoal da Alemanha. Então, assim, a gente tem toda... Sim. A gente fala desses 200 anos da empresa, todos esses 200 anos tá ali para a gente usar. Então, vamos estressar o assunto, vamos levar para os técnicos da Alemanha e a gente soluciona. E outra coisa, como o material é um material novo aqui no Brasil, o material que a gente está trazendo agora, se você tiver alguma demanda, alguma oportunidade, entre em contato com o Paulo, solicita uma amostra, passa as medidas para ele, a gente solicita a amostra e a gente põe para testar. Vamos desenvolver esse material. Com certeza. Bom, tem alguma coisa, Alexandre? Não, por mim é tudo ok. Muito obrigada pela oportunidade. Qualquer dúvida, é só nos consultar. Perfeito, então. Obrigado, viu? Até o próximo.